Muito bem, Daniel capítulo 5, versículo 1. Hoje nós vamos ler e vamos estudar uma história muito interessante, eu diria até surpreendente, que aconteceu no tempo de Daniel, tá? Irmãos, no estudo do livro de Daniel, a partir do capítulo 7, Daniel volta a escrever sobre as visões que ele teve e continua, então, as profecias as profecias dos reinos que surgiriam, né? E muitas outras profecias aqui. Então, é só mais o capítulo 5 e 6 que tem essas histórias interessantes, né? Mas parece, irmãos, que o Senhor esperou que Daniel ficasse bem mais velho para começar a dar sonhos e visões para ele, né? Até o momento, o único sonho que ele teve, que está registrado aqui no livro, foi o mesmo que Nabucodonosor teve, lá no capítulo 2, né? Nabucodonosor sonhou com aquela estátua, pediu para que alguém interpretasse, chamaram Daniel. Daniel orou a Deus porque o rei não quis contar o sonho, né? O desafio era, você tem que me interpretar o sonho, mas eu não vou te contar o que eu sonhei, né? Olha que desafio, né? Então Daniel ora ao Senhor, Deus dá para Daniel o mesmo sonho que deu para Nabucodonosor e dá a interpretação. Então foi só lá que está registrado. Então vai começar a partir do capítulo 7, Daniel já está bem mais velho, né? E aqui no capítulo 5, olha essa história, versículo 1. Certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres e suas mulheres e suas concubinas bebessem nessas taças. Irmãos, quem era esse rei Belsazar? Belsazar era neto de Nabucodonosor, tá? Ele era filho de Nabonido, que por sua vez era filho de Nabucodonosor. Nabucodonosor aqui já tinha morrido, né? O filho dele agora esse rei Belsazar, na verdade, assim, ele não era bem o rei, a autoridade regente que regia o país, a Babilônia. O regente aqui, nessa história, era o pai dele, Nabonido. Só que o pai dele estava com o exército combatendo o Império Medo-Persa. Ele estava lutando contra os medos e os persas, contra Ciro, tá? Por quê? Você vai entender daqui a pouco. Onde que eu achei isso? Estudando. Você vai achando muita coisa. Então, ele era o segundo no reino, esse Belsazar. Por que ele era o segundo? Você vê que quando ele pede para Daniel interpretar a escrita na parede, ele diz assim, se você interpretar, você vai ser o terceiro no reino. Por que o terceiro? Ele era o segundo, Belsazar era o segundo, porque era filho, tá? Nabonido, o pai dele, que era o rei. Então ele estava encarregado do país. E aqui, irmãos, o que estava acontecendo era uma grande farra, né? Eles estavam bebendo muito vinho e ele pediu para que trouxessem os utensílios sagrados que foi roubado do templo de Jerusalém pelo avô dele, para que eles bebessem nas taças, né? Irmãos, essas taças eram consagradas ao serviço do Senhor, né?
E diante dessa orgia, dessa bebedeira, que a coisa ficou desenfreada, irmãos, olha o que aconteceu aqui. Isso aqui sempre me impressionou. Achei que o senhor era para mim. Versículo 4, versículo 3. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém. O rei e os seus nobres e suas mulheres e concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas, de repente, apareceram dedos de mão humana que começaram... Obrigado, Luiz. Que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do Palácio Real. Pensa que coisa mais absurda isso, né? É como se a gente tivesse aqui e de repente aparecesse uma mão com dedos e começasse a escrever na parede, né? Irmãos, isso aqui, irmãos, foi uma visão que deixou todo mundo aterrorizado. O texto fala que Beltsazar, ele dava gritos de angústia. E fala que ele ficou tão amedrontado com o que viu, que os joelhos dele tremiam e batiam um no outro, sabe? Então, olha aqui, continuando no versículo 5. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e suas pernas vacilaram. Do versículo 7 em diante, vai falar o alvoroço que virou. Irmãos, ele gritava, né? Depois em casa, se você ler o texto todo, você vai ver que ele gritava angustiado. E a escrita, ela foi feita dessa maneira sobrenatural, mas ninguém entendeu o que estava escrito, porque estava escrito numa língua desconhecida, né? Quantos conheciam esse texto aqui? Deixa eu ver. Menos da metade, né? Menos da metade conhecia esse texto. E aí eles chamam Daniel. Daniel, irmãos, aqui já estava, você vê, já estava no terceiro rei, né? Quando Daniel chegou na Babilônia, Nabucodonosor tinha acabado de assumir o reinado. Ele era um rapaz. Agora Nabucodonosor já tinha morrido, né? Já tinha tido um outro rei, né? E esse era o filho do segundo rei depois de Nabucodonosor. Então ele já estava bem velho já, né? Já era um profeta, já assim muito experiente. E em que época que isso aqui aconteceu? Irmãos, isso aqui aconteceu no final dos 70 anos de cativeiro. Então, muito provavelmente, Daniel estava com mais de 80 anos, quando esse fato aqui aconteceu. Tá? Aqui já tinham se passado 70 anos, já que o povo tinha chegado na Babilônia. Tá? Então, chamaram Daniel. Olha o versículo 16. O 15. Veja o 15. Trouxeram os sábios e os encantadores à minha presença para lerem essa inscrição. Aqui ele está conversando com Daniel, né? E ele está explicando para Daniel. Trouxeram os sábios e os encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me dizerem o seu significado. Porém, eles não conseguiram. A mesma história lá de Nabucodonosor, né? A mesma coisa. Os sábios não conseguiram, porque ele manda chamar os sábios para interpretar o que estava escrito na parede. Ninguém conseguiu. 16. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Olha, irmãos, a resposta de Daniel. Então Daniel respondeu ao rei: podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, eu lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Você vê que Daniel, ele já não estava mais assim, ele nem fala, né, aquela frase que se fala: ó rei, vive para sempre, o rei meu senhor e tal. Ele não fala nada disso.
né, coisa de um ancião já, né? Ele fala, olha, pode dar os seus presentes para outro. Eu não me interesso por eles. Irmãos, esse rei aqui, ele era muito pervertido, né? E Daniel fica irado também porque ele tinha profanado os utensílios sagrados do templo lá de Jerusalém, que foi roubado por Nabucodonosor. Deixa eu pegar um versículo aqui, porque não dá para ler tudo, senão fica muito cansativo. Olha só. Bom, vamos lá para a inscrição. Olha aí, versículo 25. Esta é a inscrição que foi feita. Mene, Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, irmãos, o que tinha sido escrito? Essa palavra, né, que foi escrito numa grafia totalmente desconhecida, né? Que língua que era essa? Irmãos, provavelmente, muito provavelmente, não era uma língua humana, era uma língua celestial. Por quê? A cultura da Babilônia era muito avançada para aquele tempo. E eles não conseguiram decifrar o que estava escrito. Então, provavelmente, não era uma língua humana conhecida. Tá? Essa mão que escreveu, de quem era essa mão? Irmãos, isso era Deus. Foi Deus que escreveu na parede. Deus ficou irado. E por que aconteceu ali? Só porque ele pegou os utensílios do templo? Que aí, se for pensar, Nabucodonosor invadiu e roubou tudo. Vocês concordam comigo? Roubou tudo, né? Aí, quem conhece mais, fica em dúvida sobre a Arca da Aliança, que estava no templo. Quem pensou nisso? Alguém chegou a pensar? A Helena pensou nisso, né? E a Arca da Aliança? Que era assim, dos objetos que estavam no templo, era o mais sagrado, né? De todos eles. Irmãos, desde que os babilônios invadiram Jerusalém, destruíram tudo, destruíram o templo e levaram cativo o povo de Jerusalém, não se tem notícia da arca. Tá? Desde quando? Desde esse dia da invasão até os dias de hoje. Não se tem notícia dessa arca. Tá? Nem se cogita. Oficialmente não se cogita aonde está essa arca. Tá? Agora, acredita-se que o governo israelense está com a arca, mas isso não é divulgado em respeito à tradição judaica, ao judaísmo, e essa arca ela vai ser colocada no templo que vai ser construído agora, antes do arrebatamento da igreja. Tá? Sim, Paulo Henrique. Não sei. Boa pergunta. Acredito que não, mas eu não arriscaria. Deixa ela lá. Quem aqui assistiu um filme muito famoso na década de 90? Indiana Jones e a Arca Perdida. Quem assistiu? Deixa eu ver, levanta a mão. Os outros não assistiram por quê? Estão com medo de revelar a idade? Aquele filme é uma ficção, é claro, né? Mas a história se baseia no seguinte: ele encontra a Arca da Aliança do povo hebreu. Estão entendendo? Vale
contar uma história aqui agora para vocês, tá? Eu vou deixar bem claro que é uma história extraoficial, tá? Não tem nada de bíblico nisso, isso é história, tá? Pode ter sido inventada? Pode ter sido inventada. Eu acredito? Acredito. Muda alguma coisa? Nada, não muda absolutamente nada, tá? Na década de, acredito que de 80, 70, acho que 70, mais ou menos, um historiador crente da Adventista do Sétimo Dia, apaixonado pela história dos hebreus, pela história do povo judeu, começou uma busca arqueológica pela Arca da Aliança. Ele levou 30 anos da vida dele fazendo essas pesquisas, desenterrando, né, escavando, fazendo escavações. Por exemplo, abrindo parêntese, esse salão que vocês estão vendo na tela, esse salão aqui que está representado aqui, isso é só uma figurinha, só para ilustrar. Ele foi descoberto na década de 60 por arqueólogos. Então, arqueólogos em escavações ali na região do Iraque encontraram esse palácio e pelos estudos chegaram à conclusão que era o palácio governado pelo neto de Nabucodonosor. Tá? Então, esse senhor, ele gastou 30 anos da vida dele procurando. Fora de Jerusalém, ele encontrou um monte e o que era nesse monte? Esse monte era o lugar onde Cristo foi crucificado. Fazendo ali todo o trabalho arqueológico ali, eu estou falando certo, é arqueologia mesmo, né? De escavações e tal. Ele conseguiu encontrar alguns buracos que tinham mais ou menos a altura e a espessura para que uma madeira fosse encaixada. Como os judeus crucificavam, os romanos crucificavam muita gente, então supôs-se logo que era o encaixe feito na rocha para cruz. Tá? Não foi só Jesus que foi crucificado ali, teve os 2 ladrões e tinha milhares de outras pessoas que foram crucificadas também. Era uma punição, era a pena de morte. Morte por crucificação. Num dos buracos, ele encontrou uma rachadura. Uma rachadura que descia monte adentro. Como o monte não era muito grande, ele começou uma escavação numa parte que ele entendeu que daria embaixo daquele buraco que ele encontrou. E ele foi escavando e, irmãos, no site onde eu vi isso, conta que ele encontrou um objeto com as mesmas dimensões da arca, com a tampa levemente removida, tá? Então imagina um baú, certo? A arca tinha mais ou menos, talvez o tamanho dessa mesa, né? Mais ou menos isso aí, talvez um pouco menor. A tampa levemente removida. E uma substância que ele não conseguiu descrever o que era, em cima da tampa. Quando ele olha para cima, ele vê que o buraco que ele tinha visto dava exatamente em cima da tampa. Ele mandou fazer um exame dessa substância que estava em cima da tampa. Ficou-se comprovado que era um material, encontrou nesse material vestígios de sangue. Quantos pares de cromossomos tem o sangue do ser humano? O sangue de um homem ou de uma mulher? Quantos? 23 pares de cromossomos.
esse material apresentava apenas metade dos cromossomos, dos pares de cromossomos. Não apresentava todos os 23 pares, porque metade do homem, metade do pai e metade da mãe, não é isso? Não é isso, irmãos? Quando eu fiz medicina, eu lembro do professor falar. Irmãos, o que ele deduziu? Ele tinha encontrado a Arca da Aliança. E a cruz que foi encaixada naquele buraco foi a cruz de Jesus. Que quando foi crucificado, o sangue, porque Jesus apanhou demais, né, e sofreu muito. Então o sangue desceu pelo madeiro, né, e entrou no buraco. E a Bíblia diz que por volta das 3 horas da tarde o céu se escureceu, né, quando Jesus morreu, e houve um terremoto, né? Se lembram disso? Fenderam-se as rochas e tal, o véu do santuário se rasgou. Então ele supôs que no momento desse terremoto fez a rachadura que levou exatamente em cima da tampa da aliança, e o sangue caiu em cima da tampa da aliança. Exatamente o mesmo processo que o sumo sacerdote fazia uma vez por ano, quando entrava no Santo dos Santos, para fazer a expiação dos pecados dele mesmo e de todo o povo. Se lembram disso? Então, quando ele divulgou, porque estava num lugar de difícil acesso, quando ele divulgou, o governo israelense cassou todas as licenças dele, agradeceu pelos serviços prestados à nação e mandou ele embora do país. E não se sabe da arca, tá? Agora, e essa história? Essa história tem na internet, é um site que tem. Muda alguma coisa? Absolutamente nada. Não muda nada, é uma curiosidade. Estão entendendo? Eu acredito, não sei, acho plausível, tá? Mas enfim, quem colocou essa arca ali? Provavelmente, acredita-se que foi Jeremias, auxiliado por algumas pessoas, algumas outras pessoas, que esconderam a arca e alguns utensílios sagrados, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, né, e destruiu o templo. Jeremias sabia exatamente quando ia acontecer, e Jeremias viu tudo isso. O livro de Jeremias, irmãos, é todo baseado nessa história, a invasão de Jerusalém por Nabucodonosor, tá? Então, esse rei agora está profanando os objetos. Então, aparece a mão e a escrita é exatamente essa. Mene, mene, tekel, parsim. Mene, Deus contou os dias do teu reinado. Por que repete mene de novo? Isso é para dar uma ênfase, né? Deus contou os dias do teu reinado. Deus contou os dias do teu reinado. Tá? Para ficar bem evidente, né? Pesado foste na balança e achado em falta. Seu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Pronto. Fim do império da Babilônia. Fim de Nabucodonosor e a sua era. Tá? O que aconteceu com esse rei? Olha aí no versículo 29. Então, por ordem de Belsassar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsassar, rei dos babilônios, foi morto, e Dario, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Pronto. Capítulo 5 de Daniel, fim do Império Babilônio. Tá? Passou a fase do cabeça de ouro. Agora vai entrar na fase do peito e braços de prata. Tá? Olha que interessante. Peito e braços, né? Braço direito, braço esquerdo. Por quê? São dois reis que governam agora. O rei dos Medos. Quem que é o rei dos Medos?
Dario, o rei dos Medos, Dario, e o rei dos persas. Quem que é o rei dos persas? Ciro, tá? Ciro é o rei dos persas. E Daniel, ele vai continuar, não agora por muitos anos, porque já está bem velho, né? 80 e poucos anos, a gente calcula aqui. Ele vai continuar agora parte do império de Dario e de Ciro. Certo, pessoal? Alguém tem alguma pergunta? Oi? Eu não estou escutando você. Daniel. Supõe-se que Daniel estava com 80 e poucos anos. Por quê? Porque aqui já foi o final do Império Babilônico. A cidade da Babilônia, ela foi tomada nessa noite. Lembra que eu contei que o pai de Belsassar, que se chamava Nabonido, ele estava na frente de batalha, lutando contra o exército de Dario? Então, Deus fala na interpretação que Deus deu a Daniel, que o reino foi dividido e entregue aos medos e persas, né? Naquela mesma noite, Dario tomou a cidade, tomou o palácio, derrotou o exército babilônio, entendeu? Sim, por quê? Porque aqui é o fim do cativeiro babilônio. Aqui já tinha passado 70 anos que o povo de Jerusalém estava preso. Porque a profecia era só durante o Império Babilônio. 70 anos eles ficariam lá. Então, Daniel chegou na Babilônia bem no começo, logo no começo. A gente acredita que tinha aí menos de 20 anos de idade, era um rapaz, né? Se passou 70 anos, então aí perto de 80, 90 anos que ele tinha. Mas ele entra na cova dos leões, mas aqui alguns outros... Às vezes ele entrou com auxílio de uma bengala, né? Foi devagar, peraí, não empurra, cuidado com a artrite, entendeu? Mas ele vai aqui, o capítulo, você quer ver uma coisa? Olha aqui, ó. Daniel na cova dos leões é o capítulo 6, isso acontece no reinado de Dario, tá? Olha o versículo 1. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino, né? Quer dizer, estava começando a reinar. Aí o capítulo 7, olha o capítulo 7 aí, a título de curiosidade. No primeiro ano de Belsassar, rei da Babilônia. Entenderam? Não está em ordem cronológica. Entenderam? Não está em ordem cronológica. O capítulo 6, na cova dos leões, aconteceu depois do capítulo 7. Porque o capítulo 7 foi no primeiro ano de Belsassar. E provavelmente o capítulo 7 aqui, ó, aconteceu antes desse evento narrado aqui no capítulo 5. Porque aqui foi o final. Belsassar reinou, eu acho que, se não me engano, 2 anos só. Então ali no capítulo 7 diz que foi no primeiro ano. Olha o capítulo 8. Olha o capítulo 8, versículo 1. A visão de Daniel do carneiro e o bode. No terceiro ano do reinado do rei Belsassar. Está vendo? Eu, Daniel, tive outra visão. Estão entendendo? Não está em ordem cronológica também. Então o capítulo 6 aí, irmãos, e o capítulo 5, eles estão fora de ordem, tá? Por que foi feito desse jeito? Irmãos, não sei por que foi feito desse jeito, tá? Mas quando eu entendi isso aqui, entendi a cronologia correta aqui, nossa, facilitou demais para você entender a sequência dos eventos. E assim, era uma coisa que você só percebe quando pega para ler tudo de uma vez. Se você ler textos isolados, capítulos isolados, você não vai conseguir perceber. Vocês concordam comigo? Você lê o 7, aí depois você lê o 5. Você não vai conseguir perceber que está falando de eventos que aconteceram de trás para frente. Estão entendendo? E nunca tinha percebido? Ah, interessante. Sim. Não, me falaram, na última aula, que tinha gente que nunca tinha ouvido aquela história, né? Não sabia daquela história.
que Nabucodonosor... Deixa eu ver, quantos não conheciam essa história? Que Nabucodonosor tinha ficado... um, dois... Quem mais? Oi? Tinha ficado louco, foi viver com os animais. Você lembra da escolinha dominical? Legal. Ok, pessoal? Por hoje é só. Vamos embora.